joia. Foi muito bom, né, você estar aqui na igreja, participando conosco. Nós queremos amar você, queremos cuidar da sua vida, né? Então eu quero apresentar a você o plano de salvação. Porque da mesma forma que nós temos leis físicas, nós também temos leis espirituais. Porque a Bíblia diz que Deus é Espírito. E se Deus é Espírito, Ele governa as nossas vidas por intermédio de leis espirituais. Ok? E se você me der um tempo, eu queria te apresentar as 4 leis espirituais. Você consegue para mim esse tempo? Então eu queria te apresentar que a primeira lei espiritual está no Evangelho de João. São 4 evangelhos. Você já ouviu falar dos evangelhos? Não? Então nós temos o Evangelho de Mateus, de Marcos, Lucas e o Evangelho de João. E no Evangelho de João, no capítulo 3, no versículo 16, diz assim a palavra de Deus: que Deus amou o mundo de tal maneira que entregou o seu único Filho unigênito para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha vida eterna. Você precisa de vida eterna. Então, essa primeira lei é a lei do amor, que Deus te ama. E Deus te ama tanto que Ele teve que enviar o Filho para amar você, para resgatar você das trevas e transportar você para o mundo da luz em Cristo Jesus. Ok? Mas tem um porém, Gênesis. A segunda lei é importante você saber também, e a segunda lei a gente encontra na carta do apóstolo Paulo. Você já ouviu falar do apóstolo Paulo, né? O apóstolo Paulo escreveu uma carta à igreja de Roma, no capítulo 3, no versículo 23, que diz assim: que todos pecaram, toda a humanidade pecou. E esse pecado entrou no mundo através do primeiro Adão, que foi o primeiro homem que Deus formou, pecou e o pecado entrou em toda a humanidade. Então, Romanos 3,23 diz que todos pecaram e estão separados de Deus. Você entende isso? Que você está separado de Deus enquanto você não tiver Cristo Jesus como Senhor da sua vida. O pecado é que o separa de Deus. Separa. E o que é o pecado? Você podia me dizer o que é o pecado? Você tem uma noção do que seja o pecado? Porque se separa de Deus, o pecado que separa de Deus, o que é o pecado para você? Você fuma? Alguma coisa errada, né? Você fuma? Bebe? Isso também, de vez em quando. Tá, isso aí você sente que prejudica o seu organismo? Sim, meu corpo. Prejudica o seu corpo, né? Então, essas coisas que você pratica é pecado. Porque Deus quer que o seu corpo conserve para que o seu corpo glorifique Ele. Por causa do pecado, o homem busca nessas coisas para encher o vazio da sua alma. Ele vai na bebida, ele vai para o cigarro, ele vai para a prostituição. Ele quer buscar algo que vem preencher esse vazio que ele tem na alma, no coração. Então o pecado e o pecado simbolizam tudo isso que eu falei para você, né? Quando nós queremos prejudicar o nosso corpo, a imoralidade, né? Porque Deus é um Deus santo e fez o homem para viver em santidade. Então o pecado separa o homem de Deus. Você entende isso? Entendi. Então, esse pecado que nos separa de Deus, nós precisamos então receber a Cristo como o único Senhor e Salvador das nossas vidas. Você entende? Porque a Bíblia diz em João, no Evangelho de João, que eu quero te apresentar a outra lei, João capítulo 14, versículo 6, diz assim: Jesus dizendo aos discípulos: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por intermédio de Jesus. Entende? E a quarta lei espiritual, gente, é que você precisa receber a Cristo como Senhor e Salvador. A única maneira de chegar a Deus, de estar na presença de Deus, é ter o Cristo como Senhor e Salvador da sua vida. E quando você recebe a Cristo, você se torna nova criatura. As coisas velhas passaram e você se transforma numa nova criatura em Cristo Jesus. Você é uma nova raça, um novo homem. Você tem perspectiva de vida, porque
você vai começar agora a servir a Deus e glorificar a Deus. Você quer fazer uma oração de entrega? Entregando a sua vida a Jesus? Tenho vontade de mudar a minha vida. Mas você quer fazer a sua oração agora? Vai entregar a sua vida? Aí ore com ele.